Pessoal, boa tarde. Vamos dar início a mais um seminário virtual da CAP. O seminário de hoje vai ser apresentado pelo professor Dr. Luiz Ferla, da Unifesp de Guarulhos. É um seminário sobre Pauliceia 2.0, mapeamento colaborativo da história de São Paulo. O professor vai apresentar o tema, já é um projeto que a gente tem algum conhecimento, porque teve a colaboração do Vigei, da Karine, salvo engano, do Gilberto Ribeiro, de vários docentes e vários discentes da CAP. É um projeto que eu achei muito interessante, eu acompanhei de longe, porque ele mostra uma coisa clara, um impacto claro da computação aplicada para um problema que ele não é beneficiado pela computação. Então, achei isso muito interessante. Professor Ferla é professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, do campus de Guarulhos. Ele é coordenador do programa em computação, ele é colaborador do nosso programa desde 2017, coordenador do grupo de pesquisas RIMACO, História, Mapa e Computadores, desde agosto de 2010, e do Lab-RUM, Laboratório de Humanidades Digitais da Unifesp. Também, aí cortou o texto, mas o professor Ferla pode continuar a apresentação. Desculpe, o meu texto realmente cortou. Então, boa tarde a todos. Professor Ferla, a turma é sua. Boa tarde, Rafael. Não cortou nada de importante, não. Você já apresentou muito bem, obrigado. Eu queria aproveitar primeiro para reiterar as desculpas pela confusão que eu fiz em julho. Não sei se da audiência aqui tinha gente que estava me esperando em julho. Fiquei muito chateado a confusão que eu fiz, mas menos mal que o Rafael e o Vijay insistiram no erro e me convidaram mais uma vez para conversar com vocês. Então, muito obrigado aos dois, ao Rafael, ao Vijay, ao programa de pós-graduação em computação aplicada, por me convidar para conversar com vocês. A parceria que a gente tem com o INPE é uma atividade pela qual a gente tem um carinho muito grande, porque é uma parceria para esse projeto que deu muito certo em todos os sentidos, não apenas em termos de resultado, e a pretensão é mostrar um pouco dele para vocês aqui hoje, mas em termos de metodologia, de cotidiano de trabalho, de aprendizado contínuo, de espírito aberto à inter e transdisciplinariedade que a gente encontrou no povo da computação e particularmente no pessoal do INPE. De resto, instituição da qual todos nós temos muito orgulho. A gente tem um orgulho de ter essa parceria com o INPE e, como brasileiro, a gente tem muito orgulho do papel que o INPE cumpre, principalmente na defesa do meio ambiente, apesar de todos os problemas que vem enfrentando. Bom, gente, o projeto é esse, nome aí que o Rafael já adiantou, Pauliceia 2.0, mapeamento colaborativo da história de São Paulo, 1870 a 1940. Eu vou apresentar, a minha apresentação ela tem duas partes. Na primeira, eu vou apresentar para vocês a concepção do projeto e dessa plataforma. Qual é seu objetivo, onde ela quer chegar, o que ela pretende fazer. E quais são os princípios que condicionam a construção desse projeto. E na segunda parte a gente vai visitar a plataforma. Vamos ver como ela está. Até porque dessa forma vocês vão ter uma ideia da distância entre concepção, ideia e realidade. A plataforma está em versão beta, liberada para testes junto à comunidade, principalmente a comunidade dos historiadores. Então ela está no meio do caminho, digamos assim, entre o que a gente projetou e aonde a gente quer chegar. Então, esse projeto é uma parceria, como vocês viram, entre o INPE e a Unifesp. E a Unifesp aqui, a gente se refere ao campus de Guarulhos, que é uma escola de humanidades, onde está o nosso curso de História e onde está o Lab.1, Laboratório de Humanidades Digitais da Unifesp, e o campus de São José dos Campos, que onde estão as áreas da ciência da computação. Participam também da parceria o Arquivo Público do Estado de São Paulo, que é um principal arquivo de documentação histórica do Estado, e a Emory University dos Estados Unidos, com financiamento da FAPESP. Bom, esse projeto ele
tem relação com dois movimentos ou duas áreas do conhecimento bem distintas. Uma delas são as humanidades digitais. Eu acho que essa expressão não é tão popular, digamos assim, do outro lado do muro, o muro da computação, das ciências exatas, da tecnologia. Talvez ele seja mais popular do lado de cá, das humanas. Mas, de qualquer maneira, é um conceito muito simples. São as pesquisas e atividades que envolvem alguma das ciências humanas, no nosso caso particular aqui é história, e alguma área da computação. Humanidades digitais é isso. O nosso projeto é claramente um projeto de humanidades digitais. E outro movimento ao qual esse projeto pretende se filiar é o da ciência aberta. Esse talvez seja um conceito mais conhecido de vocês. Ciência aberta ou ciência cidadã é aquela ciência que vai mais além, atravessa os muros das universidades, das instituições de pesquisa e tenta envolver as comunidades atinentes aos temas pesquisados, a participação na concepção da pesquisa, no seu desenvolvimento e na utilização dos seus resultados. Esse movimento de ciência aberta vem crescendo muito, principalmente com o desenvolvimento das novas tecnologias. Bom, com essas duas áreas emoldurando o projeto, e vocês vão entender muito do que eu vou falar a partir de agora, tendo como pano de fundo a ciência aberta e as humanidades digitais. Vamos ver então do que se trata. Um exemplo de ciência aberta. Só um instantinho que eu coloquei no final da apresentação, agora sim. Então, para vocês entenderem o que é ciência aberta e o que a gente persegue, o projeto começou em fevereiro de 2017. No dia 4 de abril daquele ano, no auditório principal do Arquivo do Estado, Espaço Nobre, nós tivemos a cara de pau de organizar um evento chamado Apresentação do Projeto Policeia 2.0. Por que cara de pau? O que tem para falar, o que tem para apresentar uma equipe que começou um projeto 2 meses antes? Vamos combinar que isso é um tanto bizarro. Não é muito comum uma equipe ter essa ousadia. Nós tivemos por quê? Porque isso é ciência aberta. Nós apresentamos o projeto não para mostrar ali algum resultado da pesquisa, mas para ouvir dos pesquisadores da história da cidade de São Paulo críticas e sugestões. Nós colocamos digamos, os contornos principais das nossas ideias, mas nós queríamos ouvir daqueles que seriam os potenciais usuários, o que eles gostariam de ver nessa plataforma, que funcionalidades eles gostariam e precisariam utilizar. E um segundo objetivo desse evento era receber, ou melhor, convidar pesquisadores da história da cidade a nos fornecer material. Porque na equipe de projeto, principalmente aqueles envolvidos com a parte computacional, precisavam de matéria-prima, precisavam de material de pesquisa da história da cidade para fazer os seus testes e desenvolver os seus códigos, etc. Bom, em um e no outro objetivo, esse evento foi muito bem sucedido. A gente vai ver logo em seguida por quê. 1 ano e meio depois, a gente voltou para o mesmo auditório, no dia 30 de outubro de 2018, para apresentar a versão beta, uma versão disponibilizada para testes. Mais uma vez, para o mesmo público-alvo, pesquisadores da história da cidade de São Paulo. Convidamos, então, as pessoas a entrar na plataforma, fazer os testes, relatar os erros e fazer sugestões.
Nesse movimento nós estamos hoje ainda. Continuamos testando, estressando a plataforma e enchendo o povo da computação da equipe do projeto de demandas e tarefas. Mas qual seria a ideia principal? Como é que a gente pode resumir o que é essa plataforma? Então, de maneira bem esquemática, a gente imagina uma interface na internet. Ela está lá já disponível. A gente vai ver daqui a pouco. Por trás dela existe um banco de dados, uma base cartográfica da história da cidade, mais ou menos um mapa histórico por década daquele período, 1870 a 1940. Eu não vou aqui cansar vocês de por que esse recorte a São Paulo desse tempo, final do 19, começo do século 20. É um tema mais historiográfico. Se alguém tiver curiosidade na parte das perguntas, a gente pode discutir mais de perto. Mas vamos imaginar uma pesquisadora, ela está dizendo ali, pesquisei a história das enchentes na cidade. Essa pesquisadora pode alimentar os seus dados à plataforma. E ela tem como uma espécie de recompensa imediata uma visualização espacial da sua própria pesquisa. Ela tem um mapinha que ela pode colocar no seu artigo, no seu relatório de PIBIC, na sua dissertação de mestrado, no seu artigo na revista da área, enfim. Ela tem já uma visualização que ela nunca teve da sua própria pesquisa. Imaginemos uma segunda pesquisadora, ela está dizendo aqui, eu pesquisei os bairros operários. Da mesma forma, ela pode fazer o upload dos seus dados espacializáveis e pode ter os mapas da sua própria pesquisa. E vamos adiante, vamos imaginar uma terceira pesquisadora. Ela está dizendo aqui, interessante, os bairros operários foram muito afetados pelas enchentes. Percebam que essa pesquisadora não está alimentando dado nenhum à plataforma. Ela está apenas visitando o material depositado lá e, a partir desse material, fazendo suas próprias reflexões. Essa é uma outra dimensão que a gente propõe para esse portal, que é servir como material, como um acervo documental para as pessoas fazerem reflexões, artigos, textos, discussões, debates. É o que, na área de história, a gente costuma chamar de metafonte. Então, nós temos as fontes históricas, que são os documentos, e essa seria uma espécie de metafonte. Agora, qual seria o grande desafio dessa espacialização? Colocar os dados históricos no mapa. Eu acho que também isso é distante de vocês. Talvez vocês não imaginam qual seria esse grande problema colocado aqui, e que tem uma dimensão computacional também complicada, digamos, é um desafio ao mesmo tempo historiográfico e computacional. E esse desafio é o problema da geolocalização. Então, geolocalização, uma tecnologia bastante conhecida e amadurecida no nosso tempo atual. Quem nunca usou Google Maps da vida, o OpenStreetMap? Mas e para a história? Isso é bastante complicado, porque o endereço de São Paulo de 1907, o sistema viário nem sempre é o mesmo, mudou bastante. O nome da rua pode ter mudado, mas mesmo que o desenho da rua e o seu nome tenham se mantido por todo esse tempo, com certeza o número dos imóveis mudou. Mudou várias vezes. Ora, para quem quer fazer um mapeamento colaborativo da história urbana de qualquer cidade do mundo, os endereços são um material incontornável. A hipótese que a gente assume aqui é que a grande maioria das pessoas que podem alimentar seus dados à plataforma tem uma lista de endereços. Pode não ser só endereço, a gente vai ver. Eu posso alimentar um polígono. Para quem está mais familiarizado com geoprocessamento, geotecnologias, posso alimentar linhas ou polígonos, mas muitos vão alimentar pontos
geolocalizados a partir de endereços históricos daquele tempo. E como é que a equipe do projeto propõe resolver o problema da geolocalização? De criar um Google Maps do passado, de São Paulo de um século atrás. A gente pretende, e está fazendo isso, construir um banco de dados de espaços conhecidos. Aqui, essa carta que vocês estão vendo aí é uma das cartas do levantamento Sara Brasil, de 1930, na cidade de São Paulo. Foi um dos primeiros levantamentos aerofotogramétricos do mundo, de uma grande cidade. Então, bastante moderno e bastante preciso, não só para os padrões da época, eu diria. Mas vejam lá, dados conhecidos, pontos conhecidos, são então pontos dos quais eu conheço a localização, significa onde ele está no mapa, o nome da rua, o número do imóvel e em que ano esse endereço foi válido. E eu estou alimentando, então, vários pontos conhecidos da cidade de São Paulo desse período. Como é que funcionaria o geolocalizador? Imaginem que o usuário queira saber onde fica a Rua Vitória número 15, de um ano qualquer lá do passado. O nosso banco de dados teria, nesse exemplo, a Rua Vitória número 10 e a Rua Vitória número 20. E o geolocalizador colocaria a Rua Vitória número 15 exatamente no ponto intermediário entre esses dois conhecidos. Eu acho que vocês já deduzem daqui que o nosso geolocalizador ele é aproximado. Ele não é uma geolocalização absoluta ou quase absoluta, porque o Google Maps também falha de vez em quando. Eu já tive essa experiência, mas tudo bem, vamos admitir que é quase absoluto, né? Dá quase o endereço exato solicitado. O nosso é um endereço relativo, aproximado, como vocês podem ver por esse exemplo aqui. Até porque o ponto indicado é sempre no meio da rua, é no eixo do vetor da rua. O nosso geolocalizador nem sequer diz se é no lado esquerdo ou direito da rua. Por isso ele é aproximado. Mas vejam, como geolocalizador aproximado, ele cumpre bem duas funções para um historiador. Primeiro, verificar no espaço da cidade padrões espaciais de um determinado fenômeno. Por exemplo, mortes da gripe espanhola em 1918 em São Paulo. Esse mapa ele vai me dar um padrão de distribuição espacial e talvez até temporal, se eu for levando adiante no tempo, verificando onde se concentra determinado fenômeno da cidade e, porventura, para onde ele vai migrando com o tempo. E para verificar isso não faz muita diferença se uma das pessoas que adquiriu a gripe espanhola morava na casa X ou na casa exatamente ao lado. Então, para esse objetivo que atende grande parte das pesquisas, está tudo muito bom, está ótimo. O segundo objetivo, o geolocalizador pode funcionar como uma ferramenta intermediária para chegar à geolocalização absoluta, ou seja, eu utilizo o geolocalizador para tentar descobrir um endereço exato, mas com uma etapa intermediária. Eu vou descobrir, então, ao redor de um ponto, edifícios suspeitos, e na continuidade da pesquisa, cotejando com outros documentos, eu consigo então achar o local exato. E que material eu tenho para conhecer esses pontos, para fazer esse banco de dados? É a documentação histórica. Aqui eu também não vou cansar muito vocês, eu não sei. História é muito legal, eu adoro história, eu sou muito suspeito para falar. Eu não sei do lado de lá, de vocês, se vocês gostam muito de história. Então não vou cansar muito vocês, mas são os livros de emplacamento, a documentação principal que a equipe do projeto está utilizando, porque ele traz ali, imóvel por imóvel, que número ele passou a ter num determinado reemplacamento, que número tinha antes
em que ano foi uma coisa e outra, e a partir principalmente dessa documentação, a gente constrói o banco de dados, uma espécie de biografia de alguns imóveis escolhidos durante o período que o projeto cobre. Bom, mas aí surge um segundo problema. Imagine a cidade de São Paulo, que já não era pequena. Talvez no começo do período da pesquisa, 1870, tinha 30 mil habitantes, vá lá. Mas em 1940 já tinha 1 milhão de habitantes. Imagine vocês coletar 6 pontos de cada rua para colocar nesse banco de dados. Só no centro da cidade são 500 ruas, então 6 vezes 3 mil pontos. Para a cidade toda é um trabalho gigantesco. E nós somos poucos, não teríamos condições de fazer. E aí, olha que curioso, esse é um dos bons frutos da interdisciplinariedade. A partir de uma sugestão do Gribeiro, colega de vocês aí no INPE, a gente definiu uma área piloto. Não, vamos trabalhar com uma pequena parte da cidade primeiro, para criar esse geolocalizador, testá-lo, sofisticá-lo, refiná-lo, e depois, dando certo, a gente vai ampliando para o resto da cidade. E é isso que a gente fez. A gente definiu o centro da cidade como essa área piloto. Os motivos são bastante intuitivos, né? Porque escolher é onde a densidade dos fenômenos e de interações humanas, institucionais, econômicas, culturais são muito mais fortes. A área piloto está vetorizada aí nesse mapa, tendo como pano de fundo São Paulo de 1915. Eu trouxe para vocês também a área piloto na São Paulo atual. Tem como pano de fundo aí o mapa do OpenStreetMap. Bom, terceira questão que aparece nesse momento da conversa. Muitos pesquisadores vão ficar de fora disso. Ah, que legal, esse projeto é muito legal, mas eu estudo o Butantã, que está aqui, ou o bairro de Santana, que está aqui, ou o bairro de Pinheiros, que é um bairro bem antigo da cidade, que está aqui, e o geolocalizador de vocês não funciona ainda para essa área. Que legal, então vocês me chamam daqui a 10 anos e quem sabe eu possa colaborar com a minha pesquisa com essa plataforma. Bom, gente, aqui aparece mais uma janela de ciência aberta, que a gente pretende praticar. E qual é? Vamos imaginar, de maneira bem esquemática, que o projeto tem atividades como em camadas. Então, a digitalização dos mapas, georreferenciamento, vetorização, o banco de dados de numeração, que é disso que estamos falando, o algoritmo de geolocalização, a interface na internet. Algumas dessas atividades não são espaço-dependentes. Por exemplo, a interface, o algoritmo de geolocalização, não depende da extensão urbana para a qual ele vai ser utilizado. Pode servir para São Paulo atual, pode servir para o Rio de Janeiro do século passado. E algumas atividades são espaço-dependentes, vetorização, georreferenciamento, digitalização, mas não é de maneira crítica. Isso a equipe do projeto pode dar conta. Falta ali um tijolinho. Ou seja, qual é a proposta que a gente faz? Ah, você quer estudar o bairro de Santana, você, o seu grupo de pesquisa, não está na área piloto? Pois bem, você fornece para nós, então, o banco de dados de numeração dessa área e nós encaixamos isso na plataforma, no portal, e essa área vai ser incorporada. Claro, com toda a assistência e parceria da equipe do projeto, até pela formatação desse banco de dados, a maneira que ele está desenhado, como ele deve ser alimentado, mas as pessoas podem, então, colaborar no crescimento da área do geolocalizador conforme os princípios da ciência aberta. A ideia seria, então, como se fosse um mosaico que vai cobrindo a área da cidade, mas a partir do interesse dos próprios pesquisadores. Esse modelo já está sendo implementado. O bairro do Bom Retiro está sendo articulado a plataforma dessa maneira e também o bairro do Pari
e o bairro da Liberdade. São 3 áreas que estão ingressando na plataforma dessa maneira. Bom, em termos de concepção da plataforma, de maneira geral, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora a gente vai visitar a plataforma. Não sem antes mostrar essa matéria que saiu no Estadão no começo do ano passado. O artista descobre atual endereço do local que recebeu exposição histórica de Anita Malfatti. Não sei se vocês sabem, mas essa exposição é considerada um marco no modernismo brasileiro. A Anita Malfatti passou um tempo na Europa, foi influenciada pelos modernistas de lá e faz uma exposição quando volta, que é então por isso considerado uma espécie de atestado de nascimento do nosso modernismo. Sempre se soube que essa exposição foi na Rua Líbero Badaró 111, em 1917. A documentação, a bibliografia trazia essa informação. Mas ninguém sabia exatamente em que edifício isso aconteceu, porque o número 111 não é o número atual que você encontra no Google Maps. Esse é um exemplo clássico daquilo que eu falava para vocês do uso da plataforma como ferramenta intermediária para encontrar um endereço específico. Já vamos fazer isso em seguida. Esse artista que fez essa pesquisa, ele não tinha à disposição ainda nosso geolocalizador. Ele foi na raça, foi na munheca mesmo, lá no arquivo, fotografou os livros de emplacamento e acabou descobrindo o endereço exato. Mas se a gente já existisse, então, seu trabalho seria muito facilitado. Outra matéria que saiu esse ano no jornal, São Paulo revive mesmas enchentes há 91 anos. Em janeiro desse ano, a gente teve uma enchente muito grande em São Paulo. E aí a Folha de São Paulo fez uma matéria contrapondo os pontos de alagamento, então esses pontos vermelhos, com o mapa da enchente de 1929, que nós criamos no nosso grupo, lá no IMACO, na pesquisa anterior que a gente desenvolveu. Então, essa contraposição é que permitiu chegar a essa conclusão que está na manchete do jornal. Vamos ver como é que é isso lá na plataforma. Então, a nossa plataforma... deixa eu perguntar uma coisa, Rafael e Vijay. A gente deixa para discussão e perguntas depois que eu terminar, ou a gente abre aqui, digamos, essa parte teórica para as pessoas falarem, se tem alguma dúvida, e depois, no final, outra vez? Como é que vocês preferem fazer? Fela, fica a seu critério. Tradicionalmente a gente deixa para o final, mas a gente deixa por sua conta. Tá bom. Se por acaso alguém tiver uma pergunta que não quer calar e não suportar chegar até lá, dá um grito aí, não tem problema nenhum me interromper, tá bom? Ok. Bom, gente, a boa notícia é que vocês podem só colocar Pauliceia 2.0 no Google. Não precisa decorar o endereço, não. Só colocar Pauliceia 2.0 e o primeiro resultado que aparece é a plataforma. O endereço é esse que está aqui, pauliceia.dpi.imp.br. Então, a gente abre o portal, essa primeira imagem que aparece, o que é o projeto, como foi feito, as tecnologias utilizadas, quando ficará pronta. Aqui em cima eu tenho uma aba sobre, que tem mais detalhes sobre o desenvolvimento do projeto. Tem aqui a equipe, né? O projeto foi coordenado até o ano passado por mim e pela Karine Reis Ferreira, do INPE, e agora é a Carla Fuch, do ITA, que está na coordenação, mas a Karine continua na equipe do projeto, e eu continuo como coordenador da parte, digamos, mais historiográfica. Um modelo bem americano, assim, né? A fotografia de cada um e a mini bio do lado. Aqui tem um tutorial para o uso da plataforma, tem uma versão em português e inglês, mas o mais legal é o que está aqui, é o coração do portal. Tem uma explicação avisando que isso é uma versão beta. Bom, aqui
Então, tem as camadas, já vamos ver o que é isso. Tem um slider aqui de recorte temporal. E aqui tem procura endereço. Esse é o nosso Google Maps. Então, vamos justamente colocar o endereço da exposição da Anita Malfatti. Rua Líbero. Ó, vejam que legal que o geolocalizador tem o autocompletar. Isso resolve um problema enorme. Porque, por exemplo, grafia Santa Ifigênia com PH ou com F. O autocompletar resolve isso. E também, quando o nome da rua não aparece aqui, bom, primeiro pode estar fora da área piloto. E segundo, a pessoa pode estar usando um nome mais recente da cidade e não o nome daquela época. Os pontos que aparecem no autocompletar são justamente os pontos que foram alimentados ao banco de dados. Então, Rua Líbero Badaró, 111. Vejo que sumiram os pontos, isso quer dizer que o ponto vai ser extrapolado, geocodificado, como diz a legenda aqui. Ele não é um dos pontos exatos que foi alimentado. E olhem que legal. Geolocalizou com uma velocidade espantosamente incrível. E é isso. Aqui eu tenho, então, a suspeita de edifícios próximos a esse ponto, onde foi realizada a exposição. Na verdade, eu, dando um spoiler, o prédio é esse aqui, ó. Então vejo que é uma geolocalização bem, mais do que razoável, bem satisfatória para um pesquisador que estava buscando isso. Ele, continuando a pesquisa, ele chegaria a esse edifício aqui. Bom, e o que nós temos aqui do lado esquerdo? Camadas. Primeiro, eu tenho os mapas de fundo, que eu posso ligar e desligar. O que está ligado aqui é o de 1930. Então, se eu colocar, por exemplo, 1924, mais próximo, inclusive, da exposição, ele não tem uma resolução tão boa como o de 1930, como vocês podem ver aqui, né? Posso ligar o de 1881 e assim por diante. São Paulo, 1881. Ou posso deixar o OpenStreetMap, que é São Paulo atual, e tentar descobrir, digamos, hoje, onde foi essa exposição. Aqui tem o botão adicionar e remover camadas, as camadas que já estão alimentadas lá na plataforma. São todas essas aqui. Eu posso buscar por autor da camada ou pelo tema, a partir da palavra-chave que o próprio autor colocou. Associações, testes. Como a plataforma tem fase de testes, primeiro, a gente estimulou os pesquisadores a não ficarem constrangidos, nem tímidos. Minha pesquisa ainda é preliminar. Não interessa, a gente está testando. Depois, se quiser apagar a camada e realimentar mais para frente, mas nos ajude a testar. E por isso que a gente estimulou, inclusive, que as pessoas colocassem a palavra teste no título da camada, até para diminuir um pouco a expectativa e cobrança de outros usuários. Padarias em São Paulo, confeitarias em São Paulo, na década de 1910, a enchente de 1929 em São Paulo. Vou ativar essa camada aqui. Cartografia negra, vejam, essa é uma camada interessante, porque partiu de fora da universidade, é um coletivo que visita lugares da memória negra, na cidade de São Paulo, cinemas, e assim vai. Áreas ocupadas por homossexuais de 39 a 59. Eu quero ligar outra camada aqui, essa Indústrias do Bom Retiro. E eu queria ligar também aqui, fala da enchente de 2020. Como eu não estou achando, eu vou usar aqui o buscador. Enchente de 2020 em São Paulo. Ativar. Então, ativei aí 3 camadas. Vamos colocar o plano de fundo de 1930. Os mapas históricos são sempre mais legais. Vamos tirar um pouco do zoom. Então, vocês estão vendo aí vários pontos. Eu vou desligar por enquanto essa de 2020. Então, o que está ligado aí? Indústrias do Bom Retiro e a enchente de 1929. Eu posso mudar a simbologia. Vou colocar aqui a enchente de
aliás, aqui, a enchente de 1929, eu vou colocar uma cor mais associada com hidrografia. Uma certa transparência, ok. Então eu liguei aqui duas camadas. A enchente de 1929 em São Paulo, que foi historicamente muito relevante, porque ela foi toda uma história, aí, ela foi provocada intencionalmente pela Light Power and Company. Essa é outra história. E as indústrias do Bom Retiro da primeira metade do século. Eu posso, inclusive, deixa eu fazer uma mudança aqui. Nesse izinho, vou colocar por região, eu posso buscar informações desses pontos. Então, aqui eu tenho que um dos pontos é de Giacomo Império, o dono daquela fábrica, fica na rua Anhaia 253, ela produzia blusas, coletes e pullovers, tinha 41 operários trabalhando lá, do ramo meias, roupas de malha, etc. Né? Então, para cada ponto eu tenho essas informações. Que informações são essas? De onde elas vieram? Ora, são informações fornecidas pelo próprio usuário que criou a camada. Quando ele cria a camada, ele sobe uma planilha, um banco de dados dos seus pontos, que tem um endereço, obviamente, para o geolocalizador poder dizer, fazer essa localização que vocês estão vendo aí, e também traz uma série de outras informações de importância historiográfica que o usuário coletou na sua pesquisa. E veja que interessante, aqui eu tenho um exemplo daquilo que eu mostrei lá na primeira parte. Um pesquisador que não alimentou os dados pode chegar à conclusão que essas indústrias aqui foram afetadas pela inundação de 1929. E aí pode desencadear todo um programa de pesquisa nessa direção. Ou essas aqui não o foram, por exemplo. Essa camada das indústrias do Bom Retiro, a gente tem um carinho muito grande por ela, porque ela foi uma pesquisa fornecida. Estão lembrados daquela primeira reunião, aquela reunião cara de pau, que a gente fez um estardalhaço para não apresentar nenhum resultado, só para ouvir das pessoas? Lembro que eu falei que a gente pediu a pesquisa das pessoas para a gente testar o que a gente estava fazendo? Pois então, a professora Sarah Feldman, da FAO, da USP, nos forneceu essa linda pesquisa e nós pudemos, então, é a primeira camada que nós criamos. E com ela nós testamos todas as ferramentas e funcionalidades que foram sendo desenvolvidas. E eu vou desligar as indústrias e vou ligar a enchente de 2020. Então, aquilo que apareceu lá no jornal, naquela edição da Folha de janeiro, está aqui na plataforma. Então, aqui, de maneira muito mais flexível, eu posso navegar pelo mapa, eu posso buscar as informações de um determinado ponto. Esses pontos vermelhos são fornecidos pelo Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo. Então, aqui eu também posso buscar as informações desses pontos que foram alimentados, né? O endereço Marginal Tietê, Expressa, na esquina com a Ponte Aricanduva, e assim por diante. Aqui eu tenho as informações da camada, e quando ela é criada, então, o usuário define as palavras-chave com as quais a pessoa quer identificar a sua plataforma, quais são os autores dessa camada. Veja, o autor da camada não é necessariamente autor da pesquisa, eu posso espacializar a pesquisa de outras pessoas, mas aqui nas referências eu coloco o pesquisador, né? Existe todo um sistema de notificações da camada, eu posso seguir uma camada, deixar de seguir camada, essa eu já estou seguindo. E aqui as pessoas que seguem essa camada recebem uma notificação. Isso tem a ver com uma tentativa de criar um senso de comunidade a partir da plataforma. Eu vou escrever aqui, estou em uma apresentação
Eu sou catador de milho mesmo, gente. Não sou e não nego. Uma apresentação para o pessoal do CAP. INPE. Então, todo mundo que segue essa camada vai receber essa belíssima notificação. Bom, tem outras funcionalidades que eu poderia mostrar, mas eu não quero cansar vocês. Aqui tem a parte que você vai... Toda aquela parte de geolocalização não precisa cadastro nenhum. É mesmo um Google Maps. Você entra lá, põe o endereço que você quer localizar, ele vai trazer para você, não precisa cadastro nem login. Agora, para criar uma camada, evidentemente que sim. Aí você cria... você vai fazer o cadastro aqui, que é muito simples, né? Aqui tem um painel, nova camada, todas as etapas para criar a camada. Posso colocar colaboradores, eu vou descrever, vou subir o arquivo zip que tem os endereços. Eu acho que é isso, gente. Olha, de maneira geral, essa é a proposta do Policy 2.0. Nisso estamos testando, estamos buscando colaboração de computeiros e de historiadores para nos ajudar nessa fase de testes. E é isso. Agora eu estou aberto para os comentários, sugestões, perguntas de vocês, né? O que não ficou claro. Muito obrigado. A gente agradece a apresentação. A gente, para passar para a parte de perguntas, nós pedimos que os alunos, quem tiver da plateia queira apresentar uma pergunta, fazer uma pergunta, pode ser via chat ou pode ligar, pedir para ligar o microfone. Então estejam à vontade. Nós estamos aqui monitorando o chat. Por enquanto só tem o pessoal pedindo presença. Tem uma pergunta do Rafael Marinho. Tem duas perguntas dele. Ele ficou curioso porque dessa época, e na verdade eu também fiquei curioso porque dessa época. Fela, você tem, talvez aqui tenha mais fãs de história do que aparece numa população de computeiros. Mas eu também fiquei curioso, então eu queria reforçar a pergunta do Rafael Marinho. Por que dessas épocas, né? Tá, legal. Vamos lá. Pode falar. E a mesma pergunta é se há planos de extrapolar essa época e outras localizações. Talvez um outro projeto com outro nome. Por exemplo, eu lembro que Paulicéia tem uma razão histórica para esse nome. Eu não lembro se era já uma música, mas eu tenho certeza que Campinas deve ter, São José dos Campos talvez tenha também. Se existem ideias, vocês, completando a pergunta do Rafael Marinho, se vocês aproveitarem a plataforma já desenvolvida para outros domínios, assim, bem próximos, ou geográficos ou temporais. Tá, ótimas perguntas. Então vamos lá, a época, 1870 a 1940. Essa é uma época que a gente chama da modernização urbano-industrial de São Paulo. É uma época em que São Paulo passou de 30 mil habitantes em 1870 a quase 1 milhão em 1940. Mas vejam, não é só uma transformação quantitativa dramática, é uma transformação qualitativa também, porque é o nascimento da metrópole moderna. Significa novos meios de vida, chegada da eletrificação, da água encanada, das levas gigantescas de imigrantes, da espacialização espacial da cidade que a revolução dos transportes produziu. Então, está nascendo nesse período uma coisa chamada metrópole moderna, que é qualitativamente diferente daquela cidade pré-moderna, que mesmo que fosse grande, ela era de outra natureza. Portanto, é um período único na história da cidade, e eu diria mais. O que acontece em São Paulo nesse período acontece de uma forma tão veloz e tão dramática que é um dos casos quase únicos no mundo. Porque se Nova York, Chicago, Buenos Aires, próprio Rio de Janeiro passaram por processos de urbanização relativamente velozes também, nenhuma dessas cidades passou de um contraste tão grande, de uma pequena vila de 30 mil habitantes para essa metrópole industrial de 1940. Agora, vejam bem, se você quer fazer um projeto colaborativo, aberto, de ciência aberta, você tem que trabalhar com um recorte de muita densidade de pesquisa. O nosso campus da Unifesp está localizado em Guarulhos.
Não foram poucas vezes que perguntaram ao nosso grupo por que a gente não fez uma plataforma dessa para Guarulhos, nossa casa, afinal de contas. A resposta é essa, porque a gente precisa realmente, para que tenha sucesso a plataforma, dialogar com uma comunidade densa de pesquisa, de pesquisadores. O nome Policeia 2.0 tem a ver com... Primeiro, Policeia era tem até o livro do Mário de Andrade, que é daquele período, o livro é de 1922, Policeia Desvairada. E já era um apelido carinhoso para a cidade de São Paulo, já de fins do século XIX. Ou seja, chamar São Paulo de Policeia era um apelido carinhoso que circulava na época a qual a plataforma se refere. E por que 2.0? Porque é uma brincadeira, porque a Policeia 1.0 é original. É aquela Policeia que existiu naquele período. Nós estamos tentando reconstruir uma outra cidade digitalmente. Uma segunda versão de São Paulo. São Paulo, Policeia 2.0. Mas, além disso, tem outro sentido esse 2.0. Ele dialoga com o conceito de Web 2.0, que a ideia que surgiu no começo desse século de que a web passou a ser multidirecional, né? Que qualquer um pode publicar. É a era das redes sociais, da Wikipedia. Então, essa confusão entre o produtor e o consumidor do conhecimento, que a Web 2.0 sugere, é que a gente tentou emprestar para esse nome da plataforma, Policeia 2.0. Aí, a segunda parte da pergunta de vocês, para outros recortes, totalmente. A ideia é que isso possa ser utilizado para outros recortes espaciais e temporais. Primeiro porque é convicção de toda a equipe do projeto, não importa a instituição parceira, que é um projeto de ciência aberta, de open source, de tecnologia livre e disponível. Então, desde o início a gente deixou claro que pesquisadores de outras cidades podem e devem ter acesso a tudo que estamos desenvolvendo. Mas mais do que isso, para essa fase 2 do projeto que a gente está começando agora, a gente entrou em contato e estabeleceu uma parceria com pesquisadores da PUC de Campinas para fazer uma espécie de estudo piloto dessa clonagem do Policeia 2.0. Então, o exemplo justamente que você usou, Rafael, não sei se por acaso ou não, mas Campinas é justamente essa cidade onde a gente vai testar essa transferência da tecnologia que desenvolvemos até o momento para um outro espaço. O que a gente pretende fazer nos próximos 2 anos é uma das atividades do que a gente está chamando de fase 2 do projeto. Mas, desde já, qualquer grupo e de qualquer outra cidade pode e deve ter acesso à tecnologia que a gente desenvolveu até o momento. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. A gente tem mais uma pergunta do Rafael, mas um complemento que eu falei é porque eu conhecia muito pouco da história de São Paulo, mas aqui em São José dos Campos, por exemplo, na década de 50 até de 70, a cidade fez puff. Antes disso era uma estância, era um vilarejo, né? Então também seria interessante a diferença que talvez muito menos eventos, mas muito mais compacto no tempo, foi o crescimento de São José dos Campos na década de 50 até 70 com a Embraer, com a indústria, com o ITA, né? E Campinas, eu confesso que eu tinha pensado por outra razão, porque Campinas, do que eu me lembro, teve a parte mais para o sul de Campinas, Vinhedo, Valinhos, teve uma expansão residencial lá, muito grande. Isso eu lembro vagamente disso também, de conversa com o pessoal da área. Mas respondeu. Tem uma segunda pergunta do Rafael também, do Rafael Marinho, que me chamou a atenção. Você mostrou por último na sua apresentação que as pessoas podem contribuir com dados, através de um formulário para fazer o upload. Ele quer saber se tem alguma avaliação sobre esses dados que são adicionados por voluntários, se antes da camada ser adicionada para o público, se ela é analisada e se as referências são averiguadas. Nossa, legal. Outra pergunta excelente, Rafaéis, né? No caso. Outra pergunta excelente. Essa é uma questão que sempre pairou nas discussões da equipe do projeto desde lá do início. A qualidade do que for alimentado, porque é uma plataforma aberta. Hoje mesmo, qualquer um de vocês pode chegar agora lá e alimentar uma pesquisa, mas
a qualidade disso. Pois é, como é que a gente resolve essa questão? Uma solução seria ter uma espécie de equipe de auditoria extremamente especializada na história de São Paulo que checasse se os dados têm qualidade ou não. Eu já adianto para vocês que essa alternativa nós achamos inviável, porque nós não temos uma equipe de historiadores e pesquisadores que tenha a condição de se dedicar a essa tarefa cotidiana de checar todos esses dados o tempo inteiro. Bom, então o que resta? O que a gente faz? Bom, a gente tem algumas estratégias para responder a isso. A primeira delas é deixar claro, no termo de conduta da plataforma, que o autor da alimentação é o responsável pelo que está sendo alimentado. Não é a plataforma. Quem alimentou é mais ou menos como publicar um artigo. Há uma assinatura ali. Então, o responsável da qualidade ou não que está sendo alimentado é do autor da alimentação. Além disso, a gente pretende, eu mais ou menos insinuei isso um pouco antes, trabalhar com o senso de comunidade. Você pode seguir uma determinada camada. E aí, pesquisadores aparecem como pares de estudo, de pesquisa, interessados num determinado... Vamos imaginar aqui saúde pública. Você tem o exemplo de criar uma camada sobre a gripe espanhola em São Paulo naquele período. Os pares podem indicar, olha, esse dado está errado, ou então anotar que, olha, saiu uma nova pesquisa, num novo livro, que traz novos dados sobre a camada que você alimentou, sugiro a incorporação dessa nova pesquisa, etc. E, por fim, isso aí a gente não começou a implementar ainda, mas é uma das atividades previstas para a fase 2, é o esquema de tutoria, de curadoria. A plataforma teria curadores. Esses curadores seriam por temas. Outra vez, saúde pública. O curador de saúde pública ele seria uma espécie de supervisor de todas as camadas alimentadas com aquele subtema. Mais do que isso, ele estimularia os pares a alimentar pesquisas, ele organizaria eventos, workshops, publicações com as camadas daquela subárea. E o curador, dessa forma, fortaleceria esse senso de comunidade entre os pares, e esse senso de comunidade entre os pares é que garantiria uma espécie de filtro de qualidade das camadas a serem alimentadas. Então, é uma combinação dessas várias estratégias para, vamos dizer em outras palavras, para a gente se defender a qualidade da plataforma. Isso tudo é uma aposta. Vai dar certo? Não vai dar certo? Eu não sei dizer para vocês, porque é um projeto, sem falsa modéstia da equipe do projeto, é bastante inovador, e como um projeto inovador tem várias perguntas em aberto. Se a curadoria vai dar certo, se nós conseguiremos evitar vandalismos digitais. Aí tem o botão de denúncia, está previsto, né, se acontecer vandalismo digital. Mas, resumindo, entre o polo do controle rígido da alimentação e do portal e a anarquia completa, o projeto está num ponto intermediário, tentando se equilibrar entre esses dois polos, mas a gente confessa, está mais próximo do polo da anarquia do que do controle. Luiz, só um comentário. O Rafael Marinho é o irmão do Rodrigo, que trabalha irmão do Rodrigo. Olha. Ele também está sendo orientado por Ribeiro. Legal, legal. Esse Rafael Marinho. Eu conheci já o Rafael. Em alguma das idas ao INPE eu já o conheci. Era o Rafael... Meu Deus, esqueci o nome dos não, peraí, ele está falando de outra pessoa. Esse Rafael Marinho é outro. Então tá, desculpe. Porque tem um Rafael Marinho. Desculpe.
Rafael Marinho, a gente vai ter que te contar a história qualquer dia desse daí. Talvez você tenha que, você e eu vamos ter que mudar de nome. Tem uma cerveja para falar da história dos marinhos. Pessoal, se vocês tiverem alguma outra pergunta, eu ainda tenho algumas, mas eu queria também, se os alunos tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, algum interesse, senão eu tenho sempre meu papelzinho cheio de perguntas que eu vou anotando aqui. Só uma dica que eu posso dar para os alunos, por experiência própria, nesses eventos de interface, né, de áreas diferentes, disciplinares diferentes, pessoal das humanidades digitais, isso acontece muitas vezes. A experiência que eu tenho é deixar todo e qualquer constrangimento de lado. Não existe pergunta estúpida, né? Porque às vezes se fica pensando, vou fazer uma pergunta que o historiador vai achar imbecil. Eu mesmo já perdi completamente a vergonha. Se eu tivesse alguma vergonha de trabalhar no projeto de humanidades digitais, a gente fica travado. A gente não avança 1 milímetro. Eu falo um monte de bobagem para os computeiros, várias por dia, e é a maneira de aprender também, né? Porque aí eles vão dizer, isso não tá, isso é bobagem, você tem que ver isso e aquilo, e é assim que a gente vai aprendendo. Mas a dica que eu dou é isso, fiquem completamente à vontade para fazer. Não existe pergunta boba, nem muito menos pergunta imbecil. Eu vou aproveitar deixa então, porque uma das perguntas era justamente sobre isso. Eu mantive contato com o pessoal de humanidades de outras, é mais por causa de coordenação de programa, mas definitivamente eles não são humanidades digitais, eles são talvez mais tradicionais. A pergunta que eu teria é um pedido, na verdade, é que você depois passasse para a gente, até para divulgação, informações sobre eventos de humanidades digitais, porque eu tenho a impressão, conhecendo o pessoal assim que eu tratei, é que existe uma demanda muito grande, às vezes, para soluções que elas vão desde uma análise de dados relativamente simples até desenvolvimento de coisas da complexidade do Pauliceia. E a gente, às vezes, não fica sabendo porque os mundos ainda não são, né, ainda estão um pouco separados. Precisa ter alguém para fazer esse meio campo, para colar uma coisa com a outra. Então, se tiver informações sobre eventos, sobre isso, que passasse para a gente, porque ia ser um prazer também a gente divulgar entre os nossos alunos para eles verem. De repente, são coisas que, pelo perfil dos nossos alunos, eles podem ir lá e dar uma colaboração, ou dar um palpite, ou se envolver no projeto. Né? Seria ideal. Então, seria o pedido. E a outra pergunta que eu tenho, eu não sei se eu pisquei durante a apresentação, mas você começou a mostrar aquele prédio lá onde teve da Líbero Badaró, e aí eu comecei a procurar na interface rapidinho um botãozinho de Street View, e fiquei pensando, será que vocês pensam em eventualmente integrar fotos? Eu tenho assim, um fascínio por fotos e mapas antigos. Existe, é bem mais complicado de eu referenciar, porque é basicamente no olho para uma fotografia antiga, né? Mas vocês têm alguma ideia de fazer isso? Legal, Rafael. Bem legal. Olha, primeiro com relação aos eventos, não, com o maior prazer. Eu passo para vocês, o Vijay é nosso embaixador aí, junto a vocês. Mas eu já adianto aqui que em abril do ano que vem vai ser realizado o 2º Congresso Internacional de Humanidades Digitais, no Rio de Janeiro. Inclusive, a gente vai apresentar mais uma vez o Pauliceia lá. Na verdade, a gente tem a gente é bem ousado mesmo, tem 3 ou 4 projetos, apresentações relacionadas ao projeto nesse congresso. E a novidade é que eles reabriram a chamada de trabalhos, mas só agora para coisas que têm a ver com a Covid-19. Então, se há projetos de humanidades digitais nessa área, eles podem ser submetidos ainda para o Congresso. Mas, sem dúvida, com o maior prazer, eu vou passar para vocês, até porque eu acho que o Vijay já falou isso algumas vezes, a computação aplicada tem uma proximidade aí com as humanidades digitais, né? Tem, digamos, se não grandes interfaces, tem potenciais enormes de aumentar a interlocução. E, bom, a questão das fotos, é engraçado, isso também é uma recorrência. Naquele primeiro evento, aquele da cara de pau, muitos colocaram, e as fotos? Como é que a gente faz com as fotos? Está no nosso radar, sim. Hoje, na verdade, hoje, como é que seria isso? No estado da arte atual. Lembra quando eu escolhi o pontinho lá, né, que traz o banco de dados da alimentação? Tem os campos lá que o pesquisador informou. O que o pesquisador pode fazer é colocar o link ali. Por exemplo, fotografia, o nome do campo, e ele preenche com o link onde essa fotografia vai estar armazenada, num outro servidor.
ou mesmo um vídeo, eventualmente algum vídeo pode ser colocado ali. Então, essa é a maneira, ela, digamos, eu reconheço que não é uma maneira tão sedutora, né, como você clicar ali e já aparecer uma fotografia. Ela é um pouquinho mais burocrática, tecnológica, mas é possível sim, dessa maneira. O que a gente, quando eu falo que está no nosso radar, é tornar isso menos burocrático, mais fluido, e as fotografias serem mais imediatamente acessadas. Mas a fotografia é uma demanda enorme. Primeiro porque elas existem, é uma documentação histórica profusa, está disponível, inclusive online, muita fotografia histórica, eu tenho um apelo muito grande, não tem jeito. Você enxergar o pontinho vermelho ali é muito legal no mapa, mas além disso, enxergar a foto daquele ponto é show de bola. É isso. Bom, essas foram as perguntas do Rafael Marinho, que eu complementei com as minhas também. São basicamente as mesmas. E a gente ainda tem, se mais alguém tiver alguma pergunta, nós temos algum tempo, se o professor Fela estiver disponível. Claro, por mim. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Se alguém perguntar alguma coisa na plataforma, eu ligo de volta. Né? DJ, você tem mais algum comentário, alguma pergunta? Um comentário que eu ia fazer é que, assim que começou o projeto, um sábado, feriado, o Luiz Ferle e Fernanda Tic, colega lá do Unifesp Guarulhos também, eles fizeram um tour para a pessoa de computação na cidade histórica de São Paulo. Ou seja, o centro histórico explicado pelos historiadores. Foi um ótimo encontro. A gente ia fazer esse ano de novo, né? Mas não deu. Mas certamente eu posso falar em nome do Luiz, eu acho que eles querem fazer outra vez este evento lá, passeio no São Paulo. Sei lá, quando acabar com a pandemia, daqui a 5, 6 anos, eu não sei. Mas a ideia é outra parceira, eu posso até divulgar no CAP, quem tiver interesse, o pessoal do CAP pode ir, né? E passear pelo São Paulo, sendo explicado pelo pessoal da história. Legal. É bem lembrado isso que o VG coloca, porque a gente tentou na equipe do projeto, tenta sempre, evitar aquela relação de balcão. Né? Chega o historiador no balcão, preciso disso, disso, disso. Aí o pessoal da computação vai lá para a salinha do fundo, volta um dia depois, fizemos isso aqui não deu, isso aqui deu certo. Essa relação de balcão, ela é um pouco inevitável, é verdade, mas quanto mais uma área conhecer da outra, muito melhor a interlocução. A qualidade da interlocução melhora, a qualidade da demanda melhora, a qualidade da resposta também. Então, veja, essa visita, essa aula de história em campo que aconteceu foi uma demanda do pessoal de computação. Então, eu lembro até hoje a Karine falando, olha, a gente está mexendo aqui com o mapa de São Paulo de 1918, 1930, e a gente não tem nem ideia dessa história. E aí a gente fez isso. Agora, por outro lado, 2 alunas de graduação em História da Unifesp fizeram curso de banco de dados geográfico com a Karine, no começo do ano passado. E a gente estava programando agora com a Daniela Musa, da Unifesp, um curso básico de Python para os historiadores. Não que a gente queira substituir os computeiros, demiti-los da equipe e só nós, é só nós. Óbvio que não. Mas quanto mais a gente souber de computação, melhor vai ser a qualidade da nossa demanda. A gente vai entender melhor o que pedir e vai entender melhor o que receber também. Esse é um projeto de humanidades digitais, ele tem que procurar essa confluência, né? Esse diálogo, esse aprendizado mútuo entre as várias tribos, para a gente fazer as traduções da melhor maneira possível. Se eu puder fazer um comentário em cima disso, há 2 semanas atrás eu estava numa reunião com o pessoal de análise de políticas públicas para desenvolvimento, de um monte de coisa. E uma pessoa comentou comigo que ela estava animada, ela é uma pessoa da área mesmo, de políticas públicas, animada em aprender Python. E eu parei. Primeiro, eu entendi mesmo, foi isso que você falou. Segundo, você tem certeza? Ela falou que estava animada. Ela disse que jamais vai ser uma desenvolvedora e tudo mais, mas aprendendo um pouquinho a fazer as coisas, ela entende melhor o que ela pode pedir para as pessoas que fazem as análises dos documentos que ela faz. Então, ela falou uma coisa, uma expressão muito, muito curiosa para mim, que chamou a atenção, porque eu sou da área, a gente está tão imerso que não percebe. Mas uma estimativa melhor do que é possível fazer.
O programador já vai, senta lá e começa a fazer e depois vê se funciona ou não, né? E ela estava aprendendo muito com isso, que não ia realmente substituir. Então a gente está chegando numa época que realmente não tem mais desculpa. Todo mundo de tudo que é área está aprendendo a programar, nem que seja para ter uma ideia do que é possível fazer. E isso é mais um ponto que o pessoal da computação pode ajudar, né? Pelo menos dar um pontapé inicial, um guia. Não, sem dúvida nenhuma, Rafael, sem dúvida nenhuma. Até é engraçado, vários momentos do projeto a gente, puxa, precisa fazer tal coisa na plataforma, precisa mudar tal coisa. Ah, mas isso aí deve ser muito complicado, deve ser um terror computacionalmente. A gente conversava era a época do Beto ainda, Beto, a gente sabe fazer isso aqui. Você acha muito complicado? Não, isso aí eu faço hoje. Em meia hora eu faço isso aí. E às vezes acontecia o contrário, a gente achava, isso aqui é tão simplesinho, muda esse negócio aqui. Não, vocês não fazem ideia, a encrenca que é isso. Então, até para saber o tamanho da encrenca, é bom a gente saber, a gente pelo menos se alfabetizar, né, na língua da outra tribo, para saber o tamanho da encrenca. E é o que a gente teve que fazer também, a gente tem que fazer isso também. Né? Mas legal. Pessoal, a gente tem tempo ainda, se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, eu queria novamente agradecer ao professor Ferla, é realmente um projeto interessante, eu vou dar mais ao cara lá para ver, porque, como eu falei, eu tenho curiosidade por história, mas também o potencial tecnológico é muito grande. Então, se a gente não tiver mais perguntas, Gê, tem algum comentário final? Não, só agradecer aí, Luiz, pela palestra. É importante, porque a gente sai um pouco de ciências exatas, né, e mostra que como computação não é espacial, mas a história é importante, né, inclusive apoiado pela FAPESP, a gente está submetendo a continuidade de novo. E é isso. Então, agradeço, Ferla. Então, mais uma vez aí sua disposição para dar uma palestra para o nosso programa aí. Não, imagina, Vijay, eu que agradeço. Agradeço o convite, fiquei muito honrado e agradeço essa abertura de vocês para fazer um evento como esse ou para participar de um projeto como esse, né? No caso do Vijay, da Karine, da Carla, do Ito, do pessoal de computação, essa abertura, não é muito comum isso também, né? Vamos combinar que essa disponibilidade de participar de um projeto interdisciplinar não é tão comum assim. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, é um prazer muito grande. Se a gente não tem mais perguntas e comentários, então eu agradeço a todos pela participação, especialmente ao professor Ferla pela apresentação, ao Vijay por ser nosso co-host. Lembro a todos que a gente vai ter uma pausa nos seminários, porque a partir de semana que vem nós temos o WorkUp. Eu vou mandar vários e-mails sobre isso. É o nosso workshop online. Então, com isso, eu encerro o nosso seminário de hoje. Agradeço a todos novamente e espero que em 2, 3 semanas a gente retome as atividades. Muito obrigado, professor. Até logo. Obrigado. Tchau, gente. Se cuidem. Tchau. Até mais, Vijay. Até mais, Rafael. Até logo.